Meus amigos, como conquistar a verdadeira independência do Brasil para reverter sua secular dependência econômica é o tema da nossa apresentação a partir desse momento. O que nós pretendemos mostrar é como o Brasil poderá conquistar sua verdadeira independência para se libertar de sua secular dependência econômica desde o período colonial até a era contemporânea. O Brasil completa 203 anos, no próximo dia 7 de setembro, de sua independência do domínio colonial português. E não há motivos para comemoração, porque o país continua dependente economicamente do exterior. Historicamente, o Brasil se defrontou com duas formas de dependência. A primeira, dependência do Império Português, do imperialismo britânico e do imperialismo norte-americano de 1500 até 1990. E a segunda, a dependência do sistema capitalista globalizado a partir de 1990 até a era contemporânea. De 1500 a 1810, o Brasil foi dominado pelo Império Colonial Português. De 1810 até 1929, pelo Império Britânico. E de 1945 até 1990, pelo imperialismo norte-americano. E de 1990 até o presente momento, pelo capitalismo globalizado. Apenas de 1930 a 1945, durante o governo Getúlio Vargas, não houve ingerência externa no Brasil em seu desenvolvimento, porque as grandes potências capitalistas estavam ocupadas tentando superar a Grande Depressão Econômica Mundial, iniciada em 1929, e logo após se envolveram na Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1945. A proclamação da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, por Dom Pedro I, diferiu da experiência dos demais países das Américas, porque não apresentou as características de um típico processo revolucionário nacional libertador, que só se manifestou efetivamente em 2 de julho de 1823, quando as tropas portuguesas foram expulsas da Bahia e do Brasil graças à luta revolucionária do povo baiano. A luta heróica do povo baiano, em 1823, foi motivada pelos ideais do liberalismo e das grandes revoluções de fins do século XVIII. Apesar da luta heróica do povo baiano em 1823, a independência do Brasil de Portugal foi uma independência sem revolução econômica e social, porque não houve mudanças na base econômica do país. O Estado, o Brasil, que nasceu da independência, manteve o detestável latifúndio, que perdura até hoje, e intensificou a não menos detestável escravidão, que durou mais de 300 anos, até 1888, fazendo desta suporte nas estruturas econômicas herdadas do período colonial. A independência do Brasil foi, portanto, uma independência sem revolução, porque não houve mudanças na base econômica da nação. A independência do Brasil não foi uma conquista do povo brasileiro, e sim concedida por Portugal e paga pelo governo brasileiro a este país que o colonizou por 322 anos. A independência do Brasil em 1822 foi, portanto, uma falsa independência. Após a independência de Portugal, o Brasil passou a ser governado com base em um império monárquico, que chegou ao fim em 1889, com a proclamação da República, que não resultou da luta do povo brasileiro,
e sim de um golpe de Estado patrocinado pelo Exército, com o apoio das oligarquias econômicas que dominavam o país no final do século XIX. A República, que nasceu de um golpe de Estado, manteve um modelo econômico agrário exportador, que existiu desde que Portugal se estabeleceu aqui no Brasil. Então, a República, que nasceu de um golpe de Estado, manteve um modelo econômico agrário exportador, que privilegiava os interesses das oligarquias desde 1500, com o detestável latifúndio herdado do período colonial, e manteve a subordinação do país em relação à Inglaterra, que havia desde 1810, após a chegada da família real portuguesa ao Brasil. A dominação britânica de 1810 até 1929 e o modelo agrário exportador, que se estruturou com base no latifúndio e no trabalho escravo, durante o período colonial, se constituíram em gigantesco entrave ao desenvolvimento do Brasil. A primeira tentativa de promover a emancipação econômica do Brasil, com a economia nacional não dependente do mercado mundial, não subordinado ao capital internacional e às grandes potências capitalistas, foi encetada pelo presidente Getúlio Vargas, que assumiu o poder com a denominada Revolução de 1930, que levou ao fim a República Velha, que existiu de 1889, com a proclamação da República, até 1945, até 1930, imprimindo, no caso o Getúlio Vargas, imprimindo ao seu governo uma política de caráter nacionalista de 1930 a 1945. De 1930 a 1945, não houve ingerência externa do Brasil em seu desenvolvimento por parte das grandes potências, porque todas elas estavam empenhadas na superação da depressão econômica mundial, que ocorreu em 1929, e estavam envolvidas na Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Getúlio Vargas baseou sua administração nos preceitos do populismo, nacionalismo e trabalhismo. A política econômica passou a valorizar o mercado interno, que favorecia o crescimento industrial e, consequentemente, o processo de urbanização que ocorreu no país. O centralismo do período do governo Vargas abriu o caminho à completa unificação do mercado interno brasileiro. Foi a primeira vez que o mercado interno do Brasil se unificou com Getúlio Vargas, o que era tanto mais importante quanto o elemento motor da economia passava a ser a atividade industrial. Foi graças a esse impulso centralizador que o Brasil se dotou definitivamente com o mercado interno integrado e capaz de autogerar o seu crescimento. Até 1930, era insignificante a participação da indústria na economia brasileira. A crise econômica de 1929 e a Revolução de 1930 criaram as condições para o início do processo de ruptura do Brasil com o passado colonial. O início do processo de ruptura foi exatamente a partir da Revolução de 1930. A decolagem foi a Revolução de 1930 propiciou também a decolagem do processo de industrialização do país e a superação de sua dependência de capitais externos e do mercado exportador. As forças políticas que assumiram o poder no Brasil em 1930 apoiaram e implementaram um projeto de industrialização com o objetivo de retirá-lo do atraso econômico e impulsioná-lo rumo ao progresso, com a implantação de um parque industrial próprio nos moldes das nações europeias e dos Estados Unidos. Foi a primeira vez na história do Brasil que um governo fez semelhante opção. Em 1930,
torna-se vitoriosa a ideologia do nacionalismo, com o desenvolvimento autônomo e forte base industrial. A industrialização se desenvolveu através do processo de substituição de importações. Então, o que o Brasil importava em grande volume até 1930, passou a produzir internamente. Isto é, a industrialização se desenvolveu através do processo de substituição de importações, isto é, produzindo no país o que antes era importado do exterior. A única ingerência externa que houve de 1930 a 1945 ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando o governo dos Estados Unidos pressionou o governo Vargas para instalar bases militares norte-americanas em Natal e Fernando de Noronha, que só aconteceu porque o presidente Vargas exigiu que, em contrapartida, o governo norte-americano implantasse a usina siderúrgica de Volta Redonda, que foi fundamental para o desenvolvimento da indústria de base no Brasil. Após a Segunda Guerra Mundial, no dia 29 de outubro de 1945, por pressão, por ingerência do governo dos Estados Unidos, militares invadiram o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e forçaram a renúncia do presidente Vargas. Getúlio Vargas voltou ao poder ao ser eleito em 1950, como presidente da República, quando no período 1951-1953 implementou uma série de projetos de infraestrutura, abrangendo a modernização de vias férreas, portos, navegação de cabotagem, geração de energia elétrica, etc. Foram adotadas medidas para superar as disparidades regionais de renda, isto é, para melhor integrar o Nordeste ao restante da economia nacional, e para alcançar a estabilidade monetária. Foram criados também o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a Petrobras. A política nacional desenvolvimentista adotada por Getúlio Vargas feria os interesses das classes dominantes do Brasil associadas ao imperialismo norte-americano. O atentado que resultou na morte do major da aeronáutica Rubens Weiss e feriu o jornalista e opositor político Carlos Lacerda, atentado este comandado pelo chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas, Gregório Fortunato, desencadeou uma crise política que serviu os interesses das classes dominantes e do imperialismo norte-americano. E essa crise política culminou no suicídio de Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 1954. Por não aceitar sua deposição pelos militares em 1954, o presidente Vargas suicidou-se, tendo sua atitude representado também o ato final do primeiro governante do Brasil que pautou sua ação em defesa da soberania nacional. A segunda tentativa de promover a emancipação nacional, com o desenvolvimento econômico do Brasil não dependente do mercado mundial, não subordinado ao capital internacional e às grandes potências capitalistas, foi assumida pelo presidente João Goulart, que era um discípulo de Getúlio Vargas, quando em 1961 procurou encetar a mesma política populista e nacionalista, ao implementar as denominadas reformas de base, que reuniu iniciativas que visavam as reformas bancária, fiscal, urbana, administrativa, agrária e universitária. Incluía também oferecer o direito de voto para analfabetos e as patentes subalternas das Forças Armadas. As medidas do presidente João Goulart buscavam também uma participação maior do Estado nas questões econômicas, regulando o investimento estrangeiro no Brasil. Entre as mudanças pretendidas pelas reformas de base estava, em primeiro lugar, a reforma agrária. O objetivo era possibilitar que milhares de trabalhadores rurais tivessem acesso às terras em mãos do latifúndio.
A nova lei de remessa de lucros buscava reduzir o altíssimo índice de lucros que as grandes empresas estrangeiras remetiam do Brasil para suas matrizes. Este foi um dos fatores que foram determinantes do golpe de Estado que aconteceu a partir de 1964. Por adotar uma política populista e nacionalista, João Goulart foi deposto do poder em 1964. O golpe de Estado de 1964, que derrubou o governo João Goulart, foi uma contra-revolução, promovida pelas classes dominantes do Brasil, com o apoio do governo dos Estados Unidos, porque foi uma reação conservadora à possibilidade de uma transformação efetiva e radical do Brasil e de emancipação nacional durante o governo João Goulart. Os governantes que sucederam Getúlio Vargas e a João Goulart adotaram políticas que aumentaram sua dependência política, econômica e tecnológica em relação ao capital internacional. O governo Eurico Dutra, que sucedeu Vargas em 1946, tornou o Brasil subalterno aos Estados Unidos, cuja aliança com o governo norte-americano repercutiu em ações políticas de natureza autoritária no plano interno. O governo Juscelino, por sua vez, que sucedeu ao governo Vargas a partir de 1955, contribuiu para a desnacionalização da economia nacional, quando o capital estrangeiro assumiu o comando do processo da industrialização do Brasil. Porque durante o governo Vargas, quem exercia o comando do processo de industrialização eram as empresas nacionais. Mas com Juscelino, quem assumiu o comando do processo de industrialização foi a empresa estrangeira. E a indústria nacional ficou relegada à sua própria sorte, ao sofrer a concorrência predatória dos grupos externos. A empresa brasileira, que liderou o processo de industrialização do Brasil durante o governo Vargas, foi desmantelada pelo capital estrangeiro, que passou a assumir progressivamente o controle dos ramos mais dinâmicos da economia brasileira. Os governantes militares, que assumiram o poder com o golpe de Estado em 1964, sucedendo ao governo João Goulart, implantaram a ditadura, que durou 21 anos, de 1964 a 1985. Ditadura esta, que além de desmantelarem as instituições democráticas existentes no país, caçaram mandatos de parlamentares de oposição, torturaram e levaram à morte centenas de democratas e militantes de esquerda, mantiveram a política econômica do governo Juscelino Kubitschek de subordinação da economia brasileira ao capital internacional. O modelo de desenvolvimento capitalista dependente de tecnologia e capitais externos, inaugurado pelo governo Juscelino Kubitschek de 1985, de 1955, o modelo de desenvolvimento capitalista dependente de tecnologia e capitais externos, inaugurado pelo governo Juscelino Kubitschek em 1985, que atingiu o auge na década de 1970, durante os governos militares, se esgotou no início dos anos 90, na década de 1980. As décadas de 1980 e 1990 marcam a mais longa e grave crise do Brasil em sua história. Mais longa e grave crise econômica do Brasil em sua história. Fatores internos e externos contribuíram para que houvesse mudanças no aparato institucional existentes no Brasil. Internamente, a crise financeira do Estado ia fazer com que ele se tornasse incapaz de atuar como investidor, a insuficiência de poupança privada interna, a cessação do financiamento de bancos internacionais e a redução de investimentos estrangeiros diretos no Brasil a partir da crise da dívida externa na década de 1980, colocaram em xeque o modelo de desenvolvimento capitalista dependente, financeira e tecnologicamente do exterior até então em vigor. Esta situação atingiu maior gravidade a partir de 1990,
quando foi adotado o modelo neoliberal de subordinação do país ao capitalismo globalizado. O modelo econômico neoliberal, imposto pelo capitalismo globalizado, teve sua implantação iniciada no Brasil no governo Fernando Collor, em 1990, quando foi dado início ao processo de desmonte do aparato institucional existente, resultante do modelo nacional desenvolvimentista da era Vargas e do modelo de desenvolvimento capitalista dependente do governo Kubitschek e dos governantes do regime militar do Brasil, que se caracterizavam pela ativa participação do governo na condução do processo de desenvolvimento. Com o modelo neoliberal, o governo brasileiro praticamente abdicou deste papel, transferindo-o para as forças do mercado comandadas pelo capitalismo globalizado. O modelo econômico neoliberal busca promover o desenvolvimento econômico apoiado exclusivamente em investimentos privados, nacionais e estrangeiros, inclusive em infraestrutura, que sempre foi uma área reservada para investimentos governamentais. Adotando a estratégia de ajuste neoliberal formulada pelo Consenso de Washington, o governo de Itamar Franco, que substituiu Fernando Collor, e o governo Fernando Henrique Cardoso, que substituiu o governo de Itamar Franco, começaram a cumprir suas 3 etapas que vamos descrever agora. Foram as etapas que levaram à adoção do modelo neoliberal no Brasil. Essas etapas foram as seguintes, foram 3. A primeira, estabilização da economia com combate à inflação. Segundo, realização de reformas estruturais, com privatizações de empresas estatais, desregulamentação de mercados, liberalização financeira e comercial. E terceiro, a retomada dos investimentos estrangeiros para alavancar o desenvolvimento. Então, o que aconteceu foi o combate à inflação como primeira medida, segundo, reformas estruturais, aí com privatizações, desregulamentação de mercados, aí, ou seja, passar a vigorar o livre mercado no Brasil, com a liberalização financeira e comercial. E também abrir o país para que investimentos estrangeiros penetrassem no mercado interno brasileiro. Os governos Itamar Franco e FHC processaram o combate à inflação com o Plano Real, privatizou empresas estatais e abriu ainda mais a economia nacional ao capital internacional. O governo Lula, de 2002 a 2010, manteve a mesma política do seu antecessor FHC, à exceção da política de privatização, acrescida de políticas sociais, visando atender as camadas mais pobres da população. O diferencial de Lula foi basicamente a atuação de políticas sociais, como, por exemplo, o programa Bolsa Família. O governo de Dilma Rousseff deu continuidade à política econômica e social do governo Lula, retomando, entretanto, a política de privatizações, que teve a denominação, durante o governo Dilma, de parceria público-privada. O governo Michel Temer, que substituiu o de Dilma Rousseff, na realidade através de um golpe parlamentar, para retirar a Dilma Rousseff do poder, repetindo, o governo Michel Temer, que substituiu de Dilma Rousseff, e o governo Jair Bolsonaro, que substituiu de Michel Temer, aumentaram a dependência econômica do Brasil em relação ao exterior, com suas políticas de privatização de empresas estatais, e agravaram ainda mais a situação econômica e social do Brasil ao adotarem medidas que aprofundaram a recessão econômica e inviabilizaram a retomada do desenvolvimento do Brasil, delas resultando o crescimento econômico negativo, desequilíbrios externos, desindustrialização do país, estagnação da produtividade, falência generalizada de empresas, desemprego em massa, dívida interna elevada, crise fiscal dos governos federal, estaduais e municipais e também retrocesso no campo das conquistas sociais com a adoção da reforma trabalhista e da reforma da Previdência.
O fato é que, a partir de 1990, quando foi adotado o modelo neoliberal de subordinação do país ao capitalismo globalizado, aumentou a dependência econômica do Brasil em relação ao exterior. Durante os governos Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer, que se aprofundaram ainda mais com o governo Jair Bolsonaro, que assumiu o poder em 2019. O governo Jair Bolsonaro radicalizou ainda mais na adoção do modelo econômico neoliberal, que levou o país à maior subordinação ao capitalismo globalizado, e particularmente ao imperialismo norte-americano. O governo Bolsonaro, além de ter representado uma ameaça de desmantelamento das instituições democráticas, com sua tentativa mal sucedida de golpe de Estado, de piora das condições sociais da população, de comprometimento da saúde da população, com sua inação no combate à pandemia do novo coronavírus, e de crescente degradação do meio ambiente do país, comprometeu a soberania nacional, pelo alinhamento subalterno do Brasil aos interesses norte-americanos e ao capitalismo globalizado. O governo Lula, que sucedeu ao desastroso governo Bolsonaro em 2023, recebeu a economia brasileira arruinada pelos desmandos promovidos pelos governos Temer e Bolsonaro, e com a economia nacional extremamente dependente de capitais externos, de tecnologia externa, dos mercados de exportação e das importações oriundas de vários países. Foi este o país que o governo Lula recebeu de Bolsonaro. A dependência atual de capitais externos faz com que os setores mais dinâmicos da economia do Brasil estejam em mãos de empresas estrangeiras. O grau de dependência econômica é aumentado e se reproduz em diversas dimensões, como a tecnológica, o pagamento de royalties pelo uso de patentes e de direitos de propriedade intelectual. O Brasil gasta bilhões de reais anualmente com tecnologias estrangeiras, especialmente de empresas dos Estados Unidos, revelando uma dependência tecnológica significativa. A adoção do modelo neoliberal no Brasil aprofundou ainda mais a dependência tecnológica do país, que ocorreu mais drasticamente, principalmente em setores ligados à tecnologia da informação, como inteligência artificial, Big Data, microchips e redes de comunicação de última geração como 5G, que países periféricos como o Brasil não têm como replicar, senão por meio da compra e pagamentos às empresas estrangeiras. O tarifaço do governo Trump mostra a grande vulnerabilidade do setor exportador do Brasil. Fato este que aponta a necessidade do governo brasileiro evitar que o sistema produtivo do país continue bastante dependente dos mercados externos de exportação e dê prioridade ao mercado interno. Então, a prioridade deveria ser dada a partir dessa grave vulnerabilidade do Brasil em relação ao mercado exportador, que o mercado interno deveria ser considerada prioritária a partir desse momento. Os gastos com as importações têm crescido no Brasil diante da incapacidade da indústria nacional, que foi desnacionalizada durante o processo de inserção do Brasil ao capitalismo globalizado, com o modelo neoliberal. Então, os gastos com as importações têm crescido no Brasil diante da incapacidade da indústria nacional de suprir o mercado interno e da presença de empresas multinacionais que gera dependência também em importações de insumos e produtos, pagamento de patentes pelo uso da tecnologia, portanto, transferência para a metrópole do excedente econômico gerado pelas compras tecnológicas e pelos empréstimos financeiros. Os problemas econômicos atuais enfrentados pelo Brasil, resultantes de sua dependência de capitais externos, de tecnologia externa, dos mercados de exportação e das importações oriundas de vários países, agravada pelo tarifaço do governo Trump dos Estados Unidos, requer que o governo Lula adote políticas econômicas
que contribuam para fortalecer a economia nacional, reduzir a dependência econômica externa atual e assegurar a independência do Brasil. E esses seriam os seus 3 pilares, com base nos quais deveria se basear a ação do governo Lula. Seria adotar políticas econômicas voltadas para fortalecer a economia nacional, reduzir a dependência externa do país e assegurar a independência do Brasil. E para que isso seja implementado, é necessário que sejam implementadas as políticas que vamos descrever a partir desse momento. Primeiro, envidar esforços para elevar o nível da poupança governamental e do setor privado do Brasil para aumentar os investimentos nacionais, visando não depender ou depender o mínimo possível de capitais externos para investimentos. Então deveria haver um esforço de aumento da poupança nacional. E evidentemente, no que diz respeito ao aumento da poupança governamental, uma ação absolutamente necessária, que precisaria ser implementada, seria a solução da questão da dívida pública do país. De tal maneira, a dívida pública, é tão grave a situação da dívida pública, a tal ponto que, para efetuar o pagamento dos juros e do principal da dívida pública, o governo despende do seu orçamento mais da metade do orçamento da União para efetuar esse pagamento. Então é necessário equacionar a questão da dívida pública a fim de que menos recursos sejam destinados ao pagamento da dívida pública, a fim de que o governo passe a dispor de poupança que possa ser utilizada na realização de investimentos, sobretudo em infraestrutura em nosso país. Então, repetindo, o governo tem que evitar esforços para elevar o nível de poupança governamental, incentivar também o setor privado do Brasil a aumentar a sua poupança para possibilitar a realização de investimentos públicos e privados, visando não depender ou depender o mínimo possível de capitais externos para investimentos. Esta é uma ação chave para fazer frente à questão da dependência do Brasil. Segundo, promover a articulação entre o governo federal e os setores produtivos do Brasil, visando o maior desenvolvimento para o mercado interno. Então, na medida em que o país se tornou vulnerável aos mercados exportadores a partir do tarifaço de Trump, é importante que haja o desenvolvimento do mercado interno. Para que isso aconteça, é importante que o governo federal e os setores produtivos do Brasil se articulem no sentido de definir estratégias que contribuam para o desenvolvimento do mercado interno. E, com isso, compensar as perdas que nós estamos enfrentando no momento a partir do tarifaço de Trump em relação ao mercado exportador. Terceira política seria promover o fortalecimento da indústria nacional, com oferta de financiamento e concessão de incentivos fiscais. É absolutamente imprescindível que a indústria nacional seja fortalecida. É necessário reverter o processo de desindustrialização que está acontecendo no nosso país desde a década de 90. A quarta política consistiria em desenvolver a indústria de bens de capital nacional para torná-la competitiva de forma permanente no mercado internacional. A indústria de bens de capital é fundamental, porque ela que é produtora de máquinas e equipamentos. Nós, por exemplo, importamos muito máquinas e equipamentos do exterior, devido ao fato da indústria de bens de capital nacional não ser competitiva. Então é importante torná-la competitiva, a fim de evitar que importações de máquinas e equipamentos aconteçam em grande volume no país. A quinta política consistiria em modernizar a indústria brasileira, com sua inserção na indústria 4.0, incentivando a realização de investimentos relevantes
e de capacitação intensiva de gestores, engenheiros, analistas de sistemas e técnicos nas novas tecnologias, além de parcerias e alianças estratégicas com entidades de outros países parceiros. Então é importante que a indústria brasileira seja modernizada, com a inserção na indústria 4.0. A sexta política diz respeito à realização de investimentos maciços na educação, para a qualificação de recursos humanos com foco em tecnologia. Nada do que nós falamos anteriormente seria viabilizado sem educação. Quer dizer, a viabilização dessas iniciativas que nós apresentamos com relação ao desenvolvimento da indústria, ao desenvolvimento do mercado interno, requer que haja investimentos maciços em educação para a qualificação dos recursos humanos com foco em tecnologia, já que a tecnologia é um fator muito presente nos setores produtivos no Brasil. A sétima política consistiria na redução e eliminação da dependência tecnológica do Brasil, investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento nacional, educação e inovação em setores estratégicos. Então é importante identificar quais são os setores estratégicos que deveriam ser priorizados com relação ao desenvolvimento de tecnologia própria no país, para romper com a dependência que nós temos de tecnologia externa. A oitava política consistiria em investir em infraestrutura própria para fortalecer a pesquisa e o desenvolvimento de soluções tecnológicas nacionais. Quer dizer, é importante que uma infraestrutura própria seja implementada no país, voltadas para a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias nacionais próprias. A nona política consistiria em desenvolver políticas públicas que incentivam a inovação e a produção tecnológica dentro do país e o fortalecimento das universidades e centros de pesquisa no Brasil. A décima política consistiria em fortalecer a indústria nacional, a promoção de empresas locais e a colaboração entre universidades, empresas e governos para construir uma base tecnológica mais sólida e autônoma. Então é importante que essa relação entre empresas, universidades e governos seja implementada para fortalecer a indústria nacional. A 11ª política consistiria em evitar que o sistema produtivo do país continue bastante dependente dos mercados externos de exportação, para evitar que o Brasil volte a ser prejudicado por decisões que sejam tomadas por governantes de países com os quais o Brasil mantém relacionamento comercial. Quer dizer, nós temos que evitar que o sistema produtivo do país fique dependente dos mercados externos. E, evidentemente, que a contrapartida disso tudo seria o desenvolvimento do mercado interno. O foco deveria ser o desenvolvimento do mercado interno. 12ª política consistiria em buscar novos mercados para a colocação dos produtos exportados pelo Brasil, para compensar a perda no mercado dos Estados Unidos devido ao tarifaço do governo Trump, que é, inclusive, o que o governo Lula está implementando. Busca de novos mercados para lidar com o problema imediato da perda do mercado dos Estados Unidos devido ao tarifaço. 13ª política consistiria em desenvolver o sistema produtivo do Brasil para atender prioritariamente o mercado interno, para ficar menos dependente do mercado exportador. Então, aí o foco deveria ser o mercado interno. 14ª política consistiria em reduzir os gastos com importações, adotando uma política substitutiva de importações, com incentivo à implantação de indústrias que substituem importações de insumos e produtos, com financiamento e concessão de incentivos fiscais para assegurar a autossuficiência nacional. É importantíssima essa política de substituição de importações. É substituir o que nós importamos em grande volume do exterior, produzindo internamente. E, finalmente, a 15ª política consistiria em promover a abertura seletiva da economia brasileira para proteger a indústria nacional de competição predatória de insumos e produtos importados.
Então é importante identificar quais são as áreas que teria que haver abertura da economia brasileira para produtos importados, diante da incapacidade ou da impossibilidade do Brasil produzir internamente esses itens importados. Então, progressivamente, essa abertura seletiva iria se reduzindo até chegar ao fichamento, vamos dizer assim, da entrada de produtos importados, privilegiando a produção interna no país. Portanto, meus amigos, para finalizar, o que eu tenho a dizer para vocês é que é chegado o momento do Brasil conquistar sua verdadeira independência, porque a independência ainda não se realizou em nosso país, pelo que nós apresentamos. Esta independência depende da ação do governo Lula, dos futuros governos do Brasil, porque essa ação não vai depender apenas do governo Lula, mas também dos governos que virão no futuro, e também das forças vivas da nação, ou seja, de todos os brasileiros comprometidos com o desenvolvimento do país em bases autônomas, não dependentes do exterior. Então essas forças vivas precisam se mobilizar, no sentido de que o Brasil venha a conquistar sua verdadeira independência. E como últimas palavras que eu teria a passar para todos vocês, é de que basta de dependência externa secular. Nós já nascemos, o Brasil já nasceu dependente, continuou dependente desde a independência em 1822 e continua até hoje. Então, é chegado o momento do Brasil conquistar sua verdadeira independência. Basta de dependência externa secular. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha que transmitir para todos vocês nessa semana que antecede o 7 de setembro. E não há motivos para comemoração diante desse quadro que há pouco nós apresentamos. Espero que nossas proposições visando a redução da dependência do país ao exterior seja assumida pelo governo Lula e pelos futuros governos que virão no futuro no Brasil. Finalizo deixando aqui o meu abraço fraternal para todos.